Chique. Galera, vamos lá. Processos de propagação de calor. Sejam bem-vindos à nossa videoaula. Hoje nós vamos resolver algumas questões de processo de propagação de calor. Continuação da primeira videoaula que eu já passei para vocês, já passei o link, já passei a lista para que sejam resolvidos, ok? Então, vamos iniciar aqui a nossa primeira questão de processos de propagação de calor. Fala assim, ó, é muito comum encostarmos a mão na maçaneta de uma porta e termos a sensação de que ela está mais fria que o ambiente. Um fato semelhante pode ser observado se colocarmos uma faca metálica com cabo de madeira dentro de um refrigerador. Após longo tempo, ao encostarmos as mãos na parte metálica e a outra na parte de madeira, sentimos a parte metálica mais fria. Fisicamente, a sensação térmica mencionada é explicado da seguinte forma. Vamos lá. Sensação térmica. Quando a gente fala estar frio, estar calor, você está falando de sensação térmica. Você não está falando de efeito do conceito físico de frio e calor, ok? O que é a sensação térmica nesse sentido? Né? Qual é a sensação térmica de frio e calor? Frio é quando você pega algo gelado, beleza? Com a temperatura menor, e você perde energia da sua mão para aquele elemento. Por exemplo, vou pegar aqui a minha água. Eu coloco aqui, ó. Quando eu coloco, essa água aqui está gelada, tirei da geladeira agora. Então, olha só. Quando eu pego e coloco a mão aqui, o que acontece, pessoal? Eu vou sentir frio na parte de dentro da mão, a parte interna? Vou, né? E nessa parte externa, eu vou sentir que está mais frio? Não. Observa que toda vez eu tenho que falar o quê? Eu vou sentir que está mais frio, porque é uma sensação que eu estou falando, beleza? Então, olha só. Aqui na parte externa, eu não sinto mais frio, só na parte interna. Por quê? Porque essa água, ela está numa temperatura abaixo do que a minha temperatura corporal. A média da temperatura corporal é em torno de quanto, pessoal? 36 graus Celsius, não é isso? E essa água aqui, vamos supor que ela esteja a 5 graus Celsius. Não tem uma diferença de temperatura grande de 5 graus Celsius para 36 graus Celsius? Resultado disso, eu vou perder energia térmica para o corpo de menor temperatura. Sempre a energia térmica sai do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. E como é que eu chamo esse elemento, esse fenômeno, esse conceito na física, que é isso aqui, ó, a saída do elemento de energia térmica de maior temperatura, do corpo de maior temperatura, para o corpo de menor temperatura. Como é que eu chamo isso na física? Qual conceito caracteriza isso? É o calor. Então, quando a gente fala em calor dentro da física, eu tenho que ter claramente que, na verdade, é a passagem de energia térmica do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Exemplo clássico. Você segura uma garrafa de água gelada. Você sente frio na superfície interna da sua mão. Por que isso acontece? Porque a temperatura da água está menor que a temperatura da sua mão. Então você vai perder o quê? Energia térmica, que eu também vou chamar de calor. Fechou? Então o frio é apenas uma sensação térmica. E quando eu falo eu estou com calor, eu também estou me referindo a uma sensação térmica. Mas fisicamente, o que é calor? É a passagem de energia térmica do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Fechou? Tranquilo aí, galerinha? Então, olha só. A madeira é um bom fornecedor de calor. Uai, ela é fogo? Ela tá igual fogo para gerar calor assim? Para liberar calor para o corpo de menor temperatura? Fora, né? Totalmente fora. Então, vamos aqui. Opa. Isso. A não pode ser. Letra B, de beijo selvagem. Fala assim, ó. O metal absorve mais temperatura que a... Como é que absorve mais temperatura? Ele não absorve mais temperatura, ele absorve calor, tá certo? Ele poderia absorver calor, nem temperatura ele pode, então também tá fora. Observe que o conceito que eu tô trabalhando aqui é em cima da física, beleza? Letra C, o fluxo de calor é maior no metal que na madeira. Olha só. O metal, quem você acha que é melhor condutor? A madeira ou o metal? Condutor térmico. O metal é melhor condutor, concorda? Então, se eu colocar o metal e a madeira, colocar dois bastões, um de metal e outro de madeira,
e segurar na outra extremidade, quem esquenta mais rápido? A extremidade que você está segurando. Né, de metal, ela esquenta rápido demais a conta. A madeira, tanto é que você usa lá na sua cozinha colheres de madeira. Por quê? Porque ela não esquenta, não é isso? Então, quando você usa colheres de metal, você tem que ter cuidado, porque se você deixar a colher lá no feijão de metal, o que vai acontecer com essa colher? Ela vai esquentar pra caramba, não é isso? Então, o metal, ele conduz melhor, certo? Então, se você estiver muito quente, o que acontece com ele? Ele vai passar muita energia térmica para você. E se ele estiver frio, ele vai roubar a energia térmica de você, ou seja, o calor vai passar de você para o metal. Fechou? Se passa de você para o metal, o que eu falo? Que o fluxo de calor é maior no metal que na madeira. Olha só, Fontenelle. É só isso, cara? É, cara, é só isso, é fácil demais isso aí, não é isso, pessoal? É besteira, cara. Então, olha só, essa questão é a letra C. De que, pessoal? Cachorrão. Fechou? Olha aí. Vamos lá, então. Questão 6. Sobre fenômenos térmicos são feitas as afirmações a seguir. Dois corpos em equilíbrio térmico têm temperaturas iguais. Ai, pai do céu. Corpo A, corpo B. 60 graus Celsius, 20 graus Celsius. Agora eu não vou fazer mais isso, né? Quem tem, galera, quem tem aí maior temperatura? Não é o corpo A que tem maior temperatura? Então, olha aqui. A temperatura do A é maior que a temperatura do B. Fechou? Se a temperatura do A é maior, o que vai acontecer? Quem vai liberar energia térmica? Não é o A que vai liberar energia térmica para o B? Não é assim que vai acontecer, ó. O A vai liberar energia térmica para o B. Só tem um detalhe quando a gente fala sobre isso. Eu tenho que considerar que esses corpos estão isolados termicamente. Mas como assim, Fontenelle, isolado? Por exemplo, a gente coloca numa caixa de isopor, tá certo? E aí eu coloco dois corpos idênticos. O que vai acontecer? Esses corpos vão começar a transferir energia térmica entre eles. Vai começar a transferir o que, pessoal? E vai começar a transferir o que a gente chama de calor. Como é que essa transferência de calor ocorre? Do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Até quando, Fontenelle, isso vai acontecer? Isso vai acontecer até que tenha transferência de tal forma que eles alcancem a mesma temperatura. Então, se eles forem idênticos, em mesma matéria, mesma quantidade de massa, o que eu vou ter? 60 graus e 20 graus, eles vão chegar no equilíbrio de quanto? 40 graus Celsius, supondo que não há perda de calor para o meio externo, tá, pessoal? Então, o que acontece? Esse cara aqui, a gente sabe que ele é isolado, e no final do processo, como é que vai dar a temperatura de A e a temperatura de B? Iguais. Não é isso, galera? Olha lá, a temperatura de A e temperatura de B vai ser a mesma no final do processo. Fechou? Então, vamos aqui. Olha lá. Dois corpos em equilíbrio térmico, têm temperaturas iguais? Sim. É o que a gente chama de quando o cara alcança a mesma temperatura, ele atingiu o equilíbrio térmico, beleza? 2, certo? Vamos lá para a questão número 2. É impossível adicionar calor a um corpo sem que sua temperatura varie? É impossível, galera? Não, é possível, acabou de ver. Eu posso adicionar energia térmica, ou seja, calor, ao gelo quando estiver derretendo. Quando o gelo está derretendo, ele não muda de temperatura, ele mantém o quê? 0 graus Celsius. Fechou? Ele mantém essa temperatura. Então, é impossível? Não, não é impossível. Eu posso manter desde que ele esteja derretendo, que ele não vai variar a temperatura dele. Fechou? Ele só vai variar a temperatura dele quando? Quando ele derreter totalmente. Ele vira todo líquido, aí ele volta a subir novamente. Beleza, galera? Vamos lá, então. Próxima, terceira. Sempre que um corpo quente aquece um corpo frio, o calor passa do quente para o frio. Beleza, né? Tudo bem, está usando um termo aqui que não é muito apropriado fisicamente falando, mas está correto. Ele passa o corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Fechou. 4. O processo de troca de calor por convecção. Como é que ocorre o processo de propagação de calor? O caso mais típico de acontecer isso. Temos lá, olha lá, uma panela
Nessa panela eu vou ter a água. Nessa panela eu vou ter um fogo aqui embaixo. Certo? Então, olha só. Aqui eu vou ter água. Certo? Aqui dentro da minha panela eu vou ter água. O que acontece com essa água quando ela receber o fogo aqui embaixo? Ela vai imediatamente aquecer. Perfeito? Quando ela começa a aquecer, o que acontece com o volume dela? Aqueceu, então ela vai aumentar de volume. Primeira coisa, então. Quando o volume aumenta? Beleza, galera, valeu. Quando o volume aumenta, o que acontece com a densidade? A densidade diminui, não é isso? Quando essa densidade diminui, o que acontece com ela? Essa água vai subir. Por quê, Fontenelle? Porque todo o corpo menos denso, ele vai subir. Só que quando ele sobe, ele não fica longe da fonte de calor? Fica, não fica? Aí o que acontece com o volume dele? O que acontece com a temperatura quando ele está subindo? Começa a resfriar de novo, porque ele ficou longe da fonte. Quando ele começa a resfriar, o que acontece com o volume dele? O volume da água vai o quê? Diminuir. Se o volume diminui, o que acontece com a densidade? Aumenta. Se a densidade dele aumenta, o que acontece com essa minha água que está lá em cima? Começa a descer. O que é isso, pessoal? Ciclo de convecção, ou corrente de convecção. Fechou? Ou seja, quando eu tenho algo que aquece, ele sempre tende, o fluido, claro, ele tende a subir. Quando ele chega lá em cima, ele resfriou. Quando ele resfria, ele começa a descer. Então, ele não para esse processo. Quando você tem uma fonte embaixo, quando você tem um ar-condicionado, o sistema funciona meio... É o mesmo ciclo, porém a minha fonte está em lugar diferente. A minha fonte quem é? É de ar frio, lá em cima que você coloca, não é isso? E aí, o que acontece? Ele joga ar frio, e esse ar frio o quê? Desce. O que acontece com ar quente? Ar quente, olha lá, ar quente, maior temperatura, volume aumenta, ele fica menos denso e sobe. Então, ar quente sempre vai subir. Eu sempre passo exemplo em sala de aula de quem? De quando alguém está fazendo um bolo na cozinha, alguma coisa que demore muito a cozinhar, não é isso? E você levanta a mão, a cozinha está quente demais, principalmente as partes mais altas. Por que vai acontecer isso? Por que vai aquecer tanto? Lá em cima vai estar mais quente? Porque o ar quente sempre sobe, beleza? Porque ele fica com maior volume, menor densidade, então ele vai para cima. Beleza, pessoal? E o ar frio, ele tende a descer. Beleza? Então vamos voltar aqui, ó. O que ele fala? O processo de troca de calor por convecção ocorre nos fluidos? Perfeito! Ocorre nos fluidos. Quem são os fluidos? São os líquidos e os gases. Lembra disso? Não pode perder uma questão dessa no Enem, pessoal. Não pode. É muito fácil. Então, o que acontece? Questão correta. Questão 1, 3 e 4. Letra B de beijo selvagem. E aí? Bora. A próxima. Fala assim, ó. 7. Para diminuir os efeitos, dá um detalhe, na lista 1 que eu já passei para vocês, a lista 1 não, o vídeo 1 que eu já passei para vocês, eu bato bastante sobre o processo de propagação de calor lá. Lembra lá, né? Dá uma olhadinha, que aí vai falar sobre convecção, vai falar sobre radiação e vai falar sobre condução, beleza? Aqui vai falar mais uma jogada aqui sobre processo de propagação de calor. Vamos lá então. Questão 7. Fala assim: para diminuir os efeitos da perda de calor pela pele em uma região muito fria do país, Gabriele realizou vários procedimentos. Assinale abaixo aquele que, ao ser realizado, minimizou os efeitos da perda de calor por irradiação térmica. Olha aí, está falando por irradiação térmica, um dos 3 processos de propagação de calor. Quais são os 3? Condução, convecção e irradiação. Em algumas provas aparece o termo radiação, também é considerado correto. Fechou? E aí, olha aqui. Irradiação térmica, galera. Como é que a gente vai caracterizar a irradiação térmica? A irradiação térmica é o efeito que vai acontecer apenas, é a característica principal dele, não é a única, mas é a principal, é quando você tem lá, olha, Sol, certo? Você tem o Sol,
E tem quem aqui? A terra. E aí o que acontece, galera? Essa transmissão de calor vai ocorrer do Sol para a Terra. Isso aqui vai ser o quê? Calor, energia térmica. Como que ocorre essa transferência de calor? O calor, nesse caso, principalmente na forma de infravermelho. Por quê? O calor, o infravermelho é uma onda eletromagnética. E aí você vai ter o que aqui, pessoal? O que a gente vai chamar de radiação. Beleza, mas a irradiação, qual é a principal característica dela, Fontenelle? É que ela consegue se propagar no vácuo. Por que que essa é a principal característica, Fontenelle? É porque é a única que consegue propagar no vácuo. Ah, e se não for no vácuo, Fontenelle, eu consigo também fazer com que ocorra irradiação? Consegue, claro que consegue. Só que no vácuo é o principal. Então observa, você já viram aquelas câmeras térmicas que aparece uma região do corpo mais avermelhada, outra mais azul? O que que ela está percebendo ali? Ela está verificando a emissão de ondas eletromagnéticas que o seu corpo faz. Porque o calor, a energia térmica, quando ela é emitida, ela tem uma certa frequência, ela tem uma certa radiação. E essa frequência, essa radiação, aquelas máquinas que tiram foto, né, de foto térmica, conseguem identificar aonde tem mais emissão e aonde tem menos emissão de radiação. Então o seu corpo o tempo todo está emitindo radiação, tá certo? Não é só por irradiação, mas ocorre também por irradiação. Esse é o terceiro processo que mais você perde energia térmica, é através de radiação. Fechou? Então olha só, quando isso acontece, o corpo humano também emite radiação e a gente consegue ver bem por aquelas máquinas que tiram foto térmica. Fechou, galera? Vamos voltar então para a questão. Então a gente já sabe o quê? A gente já sabe que eu tenho a convecção ocorre nos fluidos, que são líquidos e gases, acontece através de mudança de densidade, e eu sei também que tem irradiação. A irradiação acontece como? Acontece por meio de ondas eletromagnéticas, correndo inclusive no vácuo. Fechou? Inclusive no vácuo. Essa é a principal característica. Porém, não é só no vácuo. Ocorre também em outros fatores, em outras formas. E o nosso corpo também emite radiação. Emite o quê? Energia térmica, tá certo? E aí o que ele fala? Ele quer que minimize os efeitos. Ele quer que minimize os efeitos da perca dessa radiação. Vamos ver. Olha o que ele fez na letra A. Fechou os botões das mangas e do colarinho da blusa que usava. Ou seja, quando ele faz isso, ele está evitando que entre ar, não é isso? Entre ar. Quando você entra ar, que você tem deslocamento de ar, você vai pensar muito em quê? Em convecção, não é isso? Então, não tem muita clareza nessa questão. Vamos ver a outra. Usou uma outra blusa por cima daquela que usava. Tá tentando fazer o quê? Um isolamento. Perfeito? Não caracterizou aí uma irradiação. Ainda não caracterizou. Colocou um gorro. Cruzou os braços. Olha o que ele está fazendo aqui, ó. Cruzou os braços. E dobrou o corpo sobre as pernas. O que a gente falou agorinha, pessoal? Agora a gente falou assim para você, olha. O corpo humano emite radiação e a gente consegue observar isso através daquelas fotos térmicas. Quando ele emite radiação, todas as áreas vão emitir, certo? Agora, se essa área que está emitindo energia térmica ou radiação, e a minha perna também está emitindo energia térmica ou radiação, e eu debruço, né? Deito sobre as pernas e abraço, me encolho, o que você está fazendo ali? Diminuindo a área de perda de radiação. Perfeito? Então, a letra C vai ser qual? A letra correta. Então, é C, de cachorrão. Beleza, galerinha? Letra C. Então, vamos aqui. Olha aí, vamos lá, questão 8. A transferência, vamos lá, diz assim, ó. O calor é uma fonte de energia, portanto, se propaga de uma região para outra, de um corpo para outro, quando entre esses eixos existe uma diferença de temperatura. Com relação à propagação de calor, assinale o que for correto. Vamos lá, sofrência pura, Suzane. Vamos lá, diz assim, ó. A transferência de calor por convecção, olha aí, por
convecção. Se deve ao fato de a densidade de partículas que constitui o meio onde ocorre o fenômeno ter valor diferente. Exatamente o que a gente falou lá, pessoal. Que quando a água está embaixo na panela, aumenta a sua temperatura, por isso o volume aumenta e a densidade diminui. Quando ela sobe, o volume diminui, a densidade aumenta, por isso ela vai descer, porque ela fica mais, que a gente chama assim, entre aspas, né? A gente chama de pesado, né? Ficou mais denso, ficou mais pesado, entre aspas. Esse termo pesado não é o termo correto, mas é um termo mais fácil de ser compreendido, tá certo? Então, olha só, o corpo fica mais denso ou menos denso, é isso que provoca a convecção, fechou? Isso nos líquidos e nos gases. O ar também funciona dessa forma? 100%, né? Funciona muito. Os ventos, um grande causador dos ventos é justamente a mudança de densidade. Fechou, galerinha? Vamos lá, então. Se deve ao fato, então a convecção se deve ao fato de a densidade das partículas que constituem o meio onde ocorre o fenômeno ter valor diferente? Certíssimo, meu caro. Perfeito. 2. Nos sólidos, os processos de condução e convecção de calor podem ocorrer simultaneamente. Não, nos sólidos tem condução. Beleza, olha só. Nos sólidos, condução. Fechou. Por quê? O ponto que tem maior temperatura, olha lá. Vamos desenhar aqui para você relembrar. Eu tenho um bloco. Opa, eu sei que essa cor não presta para cá. Vou apagar. Colocar o branco. Olha aí. Eu tenho aqui, olha, uma barra metálica e aqui uma vela. Certo? O que acontece com essas moléculas aqui? Vai receber energia térmica. Aí, quando ela receber muita energia térmica, ela vai começar a transferir para outra que não tem energia térmica, que está com uma temperatura menor. E essa outra vai começar a transferir para outra. Não é assim? Quando ela receber mais energia térmica, ela vai começar a passar para aqui do lado. Quando ela começar a receber mais energia térmica, essa aqui vai passar para do lado, que vai passar para do lado. E assim vai. Ou seja, está ocorrendo transferência de calor. O calor está nesse sentido, por quê? Porque no ponto A tem uma temperatura maior do que esse meu ponto B, que tem uma temperatura menor. Por que A está com uma temperatura maior? Porque a fonte de energia térmica está em A. Beleza? Então ela provoca a agitação maior das moléculas que estão nessa região. Resultado, como é um sólido, esse processo de transferência de calor de molécula para molécula, eu chamo de quê? Condução. Fechou, galerinha? Condução. É no sólido de molécula para molécula. Aí olha o que a questão falou para gente. Que nesse processo de condução vai acontecer nos sólidos acontece a condução e a convecção. Não tem convecção. Só tem o quê? Condução. Beleza? Vamos para a próxima. Uma garrafa térmica é construída com duplas paredes. Olha lá. Quem foi que me perguntou lá em cima? O Philips? Philips, olha aí, cara. Você me perguntou isso aí, é exatamente o que essa questão vai falar. Você perguntou se a irradiação pode ser refletida. Vamos pensar. Uma garrafa térmica é construída com duplas paredes, sendo que uma delas é espelhada para evitar a transferência de radiação. Olha aqui, ó. Ela vai evitar a por irradiação. E olha outro detalhe, para você não esquecer mais disso. A luz, ela não reflete no espelho? E a luz é que tipo de onda? É uma onda eletromagnética. E o calor, certo? Gerado principalmente pelas ondas de infravermelho. Ondas de infravermelho é um tipo de onda de que tipo? Eletromagnética, assim como a luz. Ou seja, a natureza delas é a mesma, o mesmo tipo de formação. Fechou? Então, assim como a luz é refletida, pode ser refletida em uma superfície espelhada, a onda de infravermelho, que gera o calor, também vai ser o quê, pessoal? Vai ser refletida em uma superfície espelhada. Fechou? Vamos lá. Entre elas, aí nesse caso aqui da garrafa está falando, olha, entre elas existe o vácuo. Então, se você observar, inclusive quando uma garrafa quebra de vidro, né, a parte interna dela é de vidro, o barulho que você ouve não é igual a um vidro quebrando qualquer, certo? Porque lá tem vácuo, então é um som meio oco, assim, um som meio estranho quando quebra uma garrafa. Não sei se vocês já viram ouvir uma garrafa quebrar, né, mas o som é diferente. Então, olha só, entre elas existe vácuo. Perfeito, existe vácuo. O que impede a transferência, vácuo, impede a transferência de calor por condução e por convecção.
que a gente falou quando estava falando lá de radiação? A gente falou assim, olha, a principal característica da irradiação é porque ele se propaga no vácuo. E na convecção e a condução não consegue passar no vácuo. Beleza? Então ela isola exatamente por isso. Então o item 4 é o quê, pessoal? Corretíssimo. Corretíssimo. Beleza, filho? Tirou a dúvida agora lá, que você tinha perguntado? Olha só, oitava. A radiação provoca alteração na temperatura do meio através do qual se propaga. Ele só se for absorvido. Se não for absorvido, não. Ele não falou que está sendo absorvido aqui, então não. Beleza? Então, resposta correta. Item 1 e item 4. Vamos lá, vamos caminhar. Vamos trabalhar. Num dia frio em sua casa, uma pessoa desloca-se descalço da sala para a cozinha. Trata-se, na verdade, de um mesmo ambiente. Olha o que ele quer dizer aqui com o mesmo ambiente, olha só. Com um piso diferente. Ele vai querer com o mesmo ambiente, que ele quer dizer o seguinte, a temperatura de um ambiente A é igual à temperatura do ambiente B. É isso que ele quer dizer. Tá? Ou seja, se as temperaturas são iguais, no mesmo ambiente eu tenho dois processos diferentes, dois elementos diferentes, eles estão com a mesma temperatura. É isso que ele quer deixar claro para você, que a temperatura no mesmo ambiente dos corpos que vão ter lá é a mesma. Beleza? O piso da sala é de madeira. Olha lá, madeira. Enquanto da cozinha é cerâmica lisa. Quando ela pisa no chão da cozinha, sente um frio. Olha o frio entre aspas. É assim que deve vir em prova para você, entre aspas, dizendo que aquilo ali é um sentido figurado. É uma sensação térmica, né? Um frio intenso em seus pés. Toda vez que ele falar de frio, ele tem que falar de sensação térmica. Tá certo? Se ele falar que frio é calor, frio é temperatura, tá tudo errado. Beleza? Essa sensação ocorre por quê? Olha, essa questão é a mesma lá daquela primeira que nós fizemos. Da questão número 5, se eu não me engano. Que falava que o metal é melhor o fluxo de calor do que na madeira. Tá certo? É a mesma coisa. Você começa a fazer muitas questões, as questões começam a ficar repetidas. Tá certo? Mudando só o texto, mas a ideia é a mesma. E aí você acerta muito fácil as questões. Beleza? Letra A, de amor ardente. Fala assim, galerinha. A temperatura da sala é maior do que a da cozinha, uma vez que a cerâmica é mais densa. É mais densa. O que tem a ver? A gente falou, densidade eu só levo em consideração quando é fluido. Não é fluido? Esquece. Se é fluido, é convecção. Aqui está falando de convecção, aqui está falando de sólido, de chão. Então é condução. Esquece isso de densidade. B, de beijo selvagem. Fala assim, galera. A cerâmica tem uma temperatura menor que é da madeira. É errado. Ninguém tem temperatura menor aqui. Porque se é mesmo ambiente, ele quer caracterizar com isso que as temperaturas dos elementos do mesmo ambiente são iguais. Letra C. Letra C de cachorrão. Fala. A cerâmica tem maior condutividade térmica. Olha. E, portanto, parece mais fria. Embora os dois pisos sejam a mesma temperatura. Olha aí a resposta aparecendo para a gente, galera. Mesma resposta da questão número 5. Só que lá, ao invés de ele falar em condutividade, ele falou em quê, pessoal? Falou em quê, pessoal? Falou em fluxo. Fluxo. Fechou essa questão, galera? Vamos aqui, galera. Fala assim, olha. As placas tectônicas são movimentadas em função do grande calor e do magma no interior da Terra. O transporte desse calor se dá das camadas mais profundas de nosso planeta até as fendas em suas superfícies, como ilustra a figura abaixo. Olha aí, como ilustra a figura abaixo. O que eu quero que você veja nessa figura? Você está vendo aqui, ó. Você está vendo aqui, ó. Esse cara tá perto da parte mais interna, ele é maior temperatura. Ele vai ficar com maior temperatura. Maior temperatura. Certo aqui? Maior temperatura, certo? Então, olha, lá em cima, vai ter temperatura o quê? Menor. Fechou?
Então, como a temperatura aqui está maior, o que acontece aqui nessa região? Temperatura maior, o que acontece com o volume? Aumenta, o que acontece com a densidade? Diminui. Coisa, mano. O que acontece com a densidade? Diminui. Se a densidade diminui, o que acontece com esse meu corpo, cara? O que acontece com esse corpo aqui? Ele vai o quê? Subir. O que acontece com esse cara aqui? Ele vai subir. Toda vez que a densidade for menor, ele sobe. O corpo está mais quente, ele vai subir. Por quê? Porque a densidade diminuiu. Só que quando ele sobe, o processo de subida dele, o que acontece? Ele resfria ou não? Resfria. Porque ele sai, ele fica longe da fonte quente. E ele começa a resfriar. Quando ele chega lá em cima, ele já está bem distante, não está? Então ele resfriou demais. Logo ele vai começar a voltar e a descer. E aí eu provoco o que de novo? Ciclo de convecção. Fechou? Ciclo de convecção? Então, muito fácil isso aí, né, galerinha? Olha lá. Vamos então para alternativas. Ele fala assim, olha. Letra A. As correntes de convecção. As correntes de convecção. Deixa eu mudar a cor da caneta. Que se formam porque o magma aquecido por baixo se expande, tendo sua densidade diminuída. Perfeito, não é isso? Ele se expande. O que é se expandir? O que é expandir, pessoal? Aumentar o seu volume. E olha a densidade que acontece. A densidade, por isso, diminui. Isso cria correntes ascendentes, ou seja, ele vai subir, que liberam calor para a superfície. Resposta correta, letra A, de amor ardente. Beleza, galerinha? Fechou? Fechou, fechou? 11:06, questão número 10 por hoje. Vamos fechar por aqui com a nossa despedida. Qual é a nossa despedida, galera? Qual é a nossa despedida? Qual é a nossa despedida? Qual é a nossa... Ó, letra B. Qual, André, aqui é a correta letra B? É, letra A. Olha só, a letra B fala, o fluxo de radiação de calor... Peraí, deixa eu parar aqui e tirar a dúvida. Olha, a letra B fala assim, ó, fluxo de radiação de calor. A radiação, vamos pensar aqui, ó. Vamos lembrar aqui uma coisa, olha, você nunca mais esquecer isso. Olha aqui, ó. Você nunca mais vai esquecer isso, tá? Olha só. Vamos supor que a gente tem uma fogueira aqui. Tá? Uma fogueira, madeira aqui, aí a fogueira aqui, ó. Beleza? Eu tenho duas regiões. Vamos dizer aqui que é o ponto A e aqui é o ponto B. Os processos de convecção de calor, eles podem ocorrer simultaneamente. Aqui é um caso deles, certo? Só que observa um detalhe. Quando eu olho o ponto A, ele vai aquecer muito? Vai, está em cima da fogueira, ele vai aquecer. Por que ele vai aquecer? Porque ele aqui, o ar quente vai subir, não é isso? Se o ar quente vai subir, qual o processo de calor que a gente está falando? A gente não está falando de ar, não é de fluido? Se é de fluido, vai ser o que aqui? Convecção. Fechou? Então aqui no ar, o que eu tenho? Principal processo, convecção. Fechou? Agora, olha em B. Tem como subir para B o ar? Não, ele está do lado. Mas eu te pergunto, quando você chega perto de uma fogueira, sente o calor aproximando, vindo para você? Sente, não sente? Nesse caso, em que o calor está vindo para você, qual o processo de propagação que eu vou perceber aqui? Ou qual processo vai ser? Irradiação. Beleza? Sempre que for um elemento de maior temperatura, para você perceber a convecção, tem que ir para cima, porque vai subir. Beleza? Se for lateralmente ou embaixo, o que acontece? É irradiação. Outro exemplo. Outro exemplo. Está aqui o teto. Está aqui uma lâmpada. A lâmpada aqui, ela chega a 2.000 graus Celsius. Aquelas lâmpadas antigas, de filamento. Fechou? Ela, quando eu chego perto dela e coloco a mão,
Se eu não segurar, se eu não desligar antes, já foi ligado há muito tempo, o que acontece com a minha mão? Eu não vou queimar a minha mão? Por que eu vou queimar a minha mão? Porque o vidro esquenta demais, perfeito? Mas se eu não pegar no vidro, eu só chego um pouco perto, o que eu vou perceber? Que nessa região aqui que você coloca a sua mãozinha, vai estar quente ou frio? Perto da lâmpada. Vai estar quente, não vai? Só que o ar quente, ele vai descer para sua mão? Não. O ar quente vai o quê? Subir. Então, qual é o processo que faz com que você perceba essa temperatura elevada devido à emissão de calor para sua mão? O processo vai ser qual, pessoal? Irradiação. Beleza? Agora você falasse assim, olha, mas aqui no teto, a temperatura aumenta? Aumenta. Qual o processo que vai ser o principal para esquentar esse teto aqui? Ah, e é outra história. Aí aqui, o ar quente vai subir, não vai? Quando esse ar quente vai subir, o que acontece? Qual o processo de propagação? Convecção. Você já observou que essas lâmpadas de filamento, quando elas são colocadas num teto de PVC, certo? Fica escuro ao redor dela, porque o ar quente sobe, chega ao quente sobe, porque vai escurecendo aquele cara ali, às vezes até derretendo. Se não tiver aquela capinha preta, normalmente preta, né? Pode ser branca também, mas enfim. Se não tiver aquela capinha, vem a fiação direta e a lâmpada de filamento não é a fluorescente quase não esquenta. O que a gente vai observar no PVC lá direto? Que ele vai ficar escurecido. Fechou? Tranquilo agora? Deu para fechar a ideia, pessoal? Então, meu caro, fechamos por hoje. Cadê o cara? A nossa música oficial do canal Pra Tu Pensar. Nossa, não acredito. Finalizamos por hoje. Dúvidas? Manda aí, galerinha.